Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Vamos falar de uma função quadrática, onde tem a competência da área 5, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. Vamos utilizar a habilidade 21, resolver situação-problema, cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Então está aqui a questão, uma questão de 2016, do Enem de 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expressa em dia e t0 é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. O que é que nós temos aqui? Ele está dizendo que f é o número de infectados. Ele deu uma função. Aqui eu tenho que reconhecer que é uma função quadrática, tá? Por causa do t ao quadrado. O que mais? O t é o tempo. Esse tempo está em dias, certo? São algumas informações que ele deu no primeiro parágrafo. Continuando. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. Essa segunda dedetização começou em que dia? Essa é a questão que nós vamos desenvolver. Só que ele deu uma dica para a gente aqui. Ó. O número de infectados tinha que chegar a quanto? 1.600 pessoas. Então isso vai me interessar para a análise da questão. Primeira dica. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Quando é que eu tenho essa função quadrática? Quando eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, aparece uma variável elevado a 2, elevado ao quadrado. Nessa questão ele deu uma. Ele deu f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Lembrando que o x da história agora quem é? É o t, é o tempo. Então ele está fazendo o papel do x aqui, ó, t ao quadrado e t. Então se observar tem um 2 elevado ao t, né? Então essa potência 2 indica que eu tenho uma função quadrática. Então vou ter que me basear nas informações de função quadrática. Ela é base para você estudar para as provas do Enem. Então, vamos recapitular. Lá na informação diz que o t é o tempo. Esse tempo está em dia. O que mais? O f é o número de infectados. Okay? E ele deu outra informação. Que o número de infectados tinha que dar quanto? 1.600 pessoas. Para isso, eu tenho que achar esse t que vai me dar 1.600. É a partir daí que eu vou começar a analisar a minha questão. Então, eu tenho a função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Como ele me deu f de t, eu vou trocar o f de t por quanto? Por 1.600. Então, tirei o f de t e troquei por 1.600. É o que vale. É a informação que ele me deu. Mas para isso leva um tempo. Esse tempo que eu vou ter que trabalhar para determinar. Então, repete o menos 2t ao quadrado mais 120t. Okay? Como é que eu resolvo isso aqui? Vou mostrar dois caminhos. Primeiro caminho. Eu posso passar todos os elementos do lado direito para o lado esquerdo. Então, já tinha o 1.600. O menos 2t eu jogo para o outro lado, ele vai positivo. Era negativo, operação inversa, adição. E o 120 era positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, passei todo mundo para o lado esquerdo. Quem ficou do lado direito? O zero. Não ficou ninguém, então coloca zero. Para deixar no formato de uma equação do segundo grau, eu organizo. Quem tem t ao quadrado vem primeiro. Então, coloco 2t ao quadrado. Positivo continua positivo.
Depois eu coloco quem tem o t apenas. Então 120t era negativo e continua negativo aqui. Eu não mudei o lado da igualdade. Lembra que só muda de sinal quando passa de um lado para o outro da igualdade. E o 1600 que estava aqui no início, eu joguei para o final. Como era positivo, deixo o sinal de mais aqui, ó, igual a 0. Pronto, deixei no formato de uma equação do segundo grau. O outro caminho, o que é que podia fazer? Em vez de jogar todo mundo para a esquerda, poderia jogar todo mundo para a direita. Então, quem viria para a direita? O 1600, que é positivo, viria para cá negativo. Quem já estava lá? Menos 2t ao quadrado, mais 120. E quem veio foi o 1600, que era positivo, veio negativo. Quem ficou do lado esquerdo? O 0. Não ficou ninguém, então coloca 0. Certo? Organizando isso aqui, como é uma igualdade, o que está do lado de esquerdo é igual ao do lado direito. Então, menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1600, isso é igual a quem? A 0. Pronto. Cheguei numa outra equação. Observe que os valores sinais são diferentes das duas, mas chega no mesmo resultado. É você que vai escolher o caminho que você quer pegar. Normalmente é interessante você pegar onde o t ao quadrado está positivo. Então, vou pegar isso aqui, ó. 2t ao quadrado menos 120t mais 1600 igual a 0. E aí vem a dica o quê? Da equação do segundo grau. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu normalmente vou usar duas coisas. O delta, que eu tenho que lembrar como é que se calcula, b ao quadrado menos 4ac, e as raízes. Como é que eu acho as raízes? Por essa outra fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde alguns dizem que é fórmula de Bhaskara, mas só no Brasil que a gente usa esse conceito de fórmula de Bhaskara. Na verdade, não é de Bhaskara, ok? Então, vamos lá. Se eu tirasse os coeficientes aqui, o a seria quem? 2, é o número que está com t ao quadrado. O b, menos 120, é o número que está com t. E o c é o elemento que está sozinho, 1600. Eu poderia partir usando esses números. Mas observe que todos os números são pares. Todos os coeficientes são pares. Então, eu posso simplificar por 2. Simplifica um lado por 2 e simplifica o 0 por 2. Quando eu dividir 2 por 2, dá 1. Então, vai ficar apenas t ao quadrado. Quando eu dividir 120 por 2, a metade é 60. Então, menos 60t. Quando eu dividir 1600 por 2, vai dar 800. Pronto. Eu vou trabalhar com essa equação, onde os coeficientes são menores. Então, nós temos o a agora vale quanto? 1, está escondido aqui. O b, menos 60. E o c, 800, está sozinho. Primeiro passo, eu vou achar o delta. Então, eu vou aplicar a fórmula b ao quadrado menos 4ac. Substituindo o b, menos 60. Então, menos 60 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 800. Só troquei as letras pelos números. Então, estou usando a álgebra aqui. Fazendo 60 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 10 ao quadrado, 100. 36 vezes 100, 3.600. Então, 60 ao quadrado dá 3.600. Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Agora, eu vou multiplicar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 800, 3.200. Regra dos sinais na multiplicação. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Tá? Então, é base você entender a equação do segundo grau. Se tiver dificuldade, procure o meu vídeo lá sobre equação do segundo grau, onde eu mostro como é que se resolve todas essas fórmulas aí. Então, voltando para cá, 3.600 menos 3.200 dá 400. Cheguei no delta igual a 400. É o primeiro passo para poder encontrar o valor do t dessa equação do segundo grau. Então, está aqui a equação, está aqui os coeficientes.
primeiro passo eu já achei, que é o delta, deu 400. Agora eu vou para o segundo passo, que é achar as raízes, ou seja, o valor do t que faz com que essa equação dê zero. Aí eu vou aplicar a segunda fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo, cuidado com menos b, o menos é da fórmula, parêntese, e o b é menos 60, então coloco dentro do parêntese. Mais ou menos raiz de delta, que eu preciso dele, já calculei no primeiro passo, deu 400. Por isso que eu calculo no primeiro passo, né? Dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1, que é o valor do a. Então pronto, troquei as letras pelos valores numéricos aqui. Agora eu vou desenvolver. Eliminando o parêntese, regra da multiplicação aqui no parêntese, menos com menos fica positivo. Então dá 60 positivo pela regra da multiplicação. Mais ou menos raiz quadrada de 400, que é 20, dividido 2 vezes 1, 2. Pronto, eliminei o parêntese, eliminei a raiz. Só que lembrando que na equação do segundo grau, por eu ter mais e menos, eu vou ter dois caminhos. Qual é o primeiro? Que eu vou chamar de T1, porque é o T que eu estou calculando, né? Então, T1 vai ser quem? 60 mais 20 dividido por 2. Peguei o sinal de mais. E o T2 é o sinal de menos. Então, T2 é 60 menos 20 dividido por 2. Então, quebra em dois caminhos, T1 e T2. T1 positivo, T2 pega o sinal de menos. Bora calcular o T1. 60 mais 20, 80, que vai dividir por 2. Dá para dividir 80 por 2? Dá. 40. Cheguei no valor da primeira raiz. Vou calcular o T2 agora. 60 menos 20 dá 40, dividido por 2. Dá para dividir por 2? Dá. 20. Pronto. Cheguei nos dois valores das raízes. Como é a equação do segundo grau, cheguei em duas raízes. Elas são diferentes. Por que foram diferentes? Porque o delta deu positivo, maior que zero. Isso é base também da equação do segundo grau. Então, bora recapitular o que nós fizemos até agora. Eu já achei o delta, deu 400. Achei as raízes, T1, 20 e T2, 40. Então, a menor deu 20 e a segunda deu 40. Então, quando eu calculei as raízes, cheguei em duas raízes diferentes. Agora eu vou fazer a análise. Bora entender um pouco do gráfico, relembrar lá. Eu tenho a função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Está aqui o plano cartesiano. Lembrando que no eixo horizontal é o tempo e no eixo vertical é o f de t. Tá? Se eu olhar para o coeficiente que está com t ao quadrado, quem é? Menos 2. Se ele é negativo, o que é que eu tenho que lembrar? Toda equação do segundo grau, toda função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Se o coeficiente a for menor do que zero, a parábola é côncava para baixo. Se o a fosse positivo, seria côncava para cima. Então essa parábola ela tem a concavidade para baixo, certo? Como ele disse que valia de 0 a 60, então a extremidade para análise dessa questão, se eu fosse calcular as raízes realmente dessa função aqui inicial, seria 0 e 60. Mas não precisa calcular nessa questão, é só para fazer uma análise gráfica. O que é que eu tenho que entender? Que ele disse que ia ter uma quantidade de infectados, que era quanto? 1.600. Levaria que dia? Qual seria o dia? Qual seria o tempo para isso? Tenho que lembrar que numa função quadrática, o que acontece? Esse valor aqui da imagem, o y, ele vai ter dois pontos. O primeiro aqui e o segundo ponto aqui. Ele vai cortar em dois pontos. No primeiro ponto, ele vai para que valor? Para a primeira raiz, que é 20, que é o T1 igual a 20. O segundo ponto, ele vai para outra raiz. Quem seria? 40. Lembra que 20 e 40 eram as raízes da equação
quando eu coloquei f de t valendo 1.600. Ou seja, eu dei a imagem, faltava quem? O valor do t. Então, através do 1.600, eu cheguei no valor de 2t. O primeiro era 20 e o segundo era 40, certo? Então, estou fazendo uma análise gráfica para vocês entenderem melhor o que é que está acontecendo nessa situação aí. Então, observe que aumenta, depois começa a diminuir, certo? Mas vão ter situações que vão dar 1.600 infectados. Quando vai dar isso? Em duas situações. No 20º dia e no 40º dia. Como ele queria a segunda infecção, então quando é que vai ser essa segunda dedetização? Aqui, ó, no 20º dia. É aqui que vai dar 1.600 infectados. Então, se eu analisar as respostas lá, ó, A, B, C, D, E. Qual seria a resposta certa? Letra B, 20º dia, que foi o primeiro valor do T, o T menor, onde deu o quê? 1.600 infectados. Então, uma questão dessa trabalhou com o quê? Função quadrática, mas a função quadrática você tem que lembrar do quê? Da base da equação do segundo grau. Qual é a base? Como se calcula o delta e como se calcula as raízes. Se você fosse fazer uma análise gráfica, lembre que é o coeficiente A que diz que a parábola é para cima, côncava para cima ou côncava para baixo. Como era negativo, a concavidade é para baixo. Ok? Então, uma questão que envolve função quadrática e envolve a noção de álgebra, trabalhar com letras e números ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.